ano da Rede Municipal de Rio Verde. Voltamos aqui para analisar as questões da nossa quarta edição do SAERV, as questões de matemática. Escolhemos a questão de número 7. E o descritor que envolve essa questão é o descritor 3. Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Então, antes de ler o enunciado dessa questão, vamos entender esse descritor. O descritor 3 pede para que você saiba classificar triângulos quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Então, vamos revisar esse assunto aqui. O triângulo tem 3 classificações de acordo com a medida dos lados. Se ele tiver todos os lados de mesma medida, ele é um triângulo equilátero. Se ele tiver 2 lados de mesma medida, ele é um triângulo isósceles. E se ele tiver todos os lados com medidas diferentes, ele é um triângulo escaleno. Eu coloquei essas notações aqui para que você tenha familiaridade com essa notação matemática. Quando ele coloca um único risquinho em cada lado, isso quer dizer que os lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Repare que aqui ele não colocou nada nesse lado aqui embaixo, então quer dizer que ele não sabe, que ele não compara esse lado com os outros, mas ele compara esses dois que têm a mesma medida. E no triângulo escaleno, ele coloca a quantidade de tracinhos totalmente diferente para cada lado. Aqui tem um tracinho, aqui tem 2 e aqui tem 3. Quer dizer que os lados são todos de medidas diferentes. Isso é uma notação usada na geometria. E ainda no descritor 3, pede para você classificar um triângulo de acordo com a medida dos ângulos. Só que a gente não pode esquecer que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, quando eu vou classificar quanto à medida dos ângulos, se ele tem um ângulo reto, o triângulo, ele só pode ter um, porque a soma de todos tem que ser 180. Então, a soma desses outros dois vai ser 90. Então, esses são ângulos agudos. Então, ele tem um único ângulo reto. Então, todo triângulo que tem um único ângulo reto, ele é conhecido como triângulo retângulo. É a classificação dele. Se todos os ângulos são agudos, ou seja, todos os ângulos internos do triângulo são menores do que 90 graus, a classificação dele é triângulo acutângulo. Essa é a nomenclatura correta para um triângulo que tem todos os ângulos internos agudos. E se ele tiver um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, ele só vai ter um, porque os outros dois têm que ser agudos, né? Já que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, para esse triângulo que tem um ângulo obtuso, a classificação dele é triângulo obtusângulo. Então, eu entendi agora o que diz o descritor 3. Agora vamos entender a questão. A figura apresenta, respectivamente, os triângulos ABC, DEF e GHI. Considerando os ângulos destacados em cada triângulo, é correto afirmar que... Então, nós vamos ler alternativa por alternativa. Mas, para isso, nós vamos classificar primeiro, porque daí a gente consegue achar a alternativa correta com mais rapidez. Olha o primeiro triângulo aí, o triângulo ABC. Ele tem um ângulo reto. E o enunciado da questão pede para nós verificarmos os ângulos destacados. Então, ele vai classificar os triângulos de acordo com a medida dos ângulos. Então, o primeiro triângulo é um triângulo retângulo, tem um ângulo reto. O segundo tem um ângulo medindo 135 graus. 135 graus é um ângulo maior que 90 graus, então um ângulo obtuso. E um triângulo que tem um ângulo obtuso é um triângulo obtusângulo. A gente já viu essa classificação. E o último triângulo, que é o GHI, ele tem todos os ângulos internos medindo 60 graus, então são todos os ângulos agudos. Então ele é um triângulo acutângulo. Agora eu posso analisar todas as alternativas, né? Vamos voltar lá? Quais são as alternativas que eu tinha? O triângulo ABC é um triângulo acutângulo. O item A já está falso na primeira classificação do triângulo ABC. O triângulo ABC é retângulo, né? Então, já descarta o item A. Vamos para o item B. O triângulo ABC é retângulo, isso aí é certo. E o triângulo DF é obtusângulo. E o triângulo GHI é acutângulo. Então, a resposta dessa questão é o item B. O triângulo ABC é retângulo, o triângulo DF é obtusângulo e o triângulo GHI
é um triângulo acutângulo, né? Como a gente já havia classificado anteriormente. E é isso, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Obrigada, tá? Até a próxima.